Olá pessoal, tudo bom? Nesse quadro, nessa playlist, eu respondo as dúvidas que os alunos colocaram e estou compartilhando aí com todo mundo, porque tem algumas perguntas que eu acho importante compartilhar com toda a nossa engenharia, com todo mundo que trabalha aí com obras, tá certo? E hoje eu estou trazendo a pergunta do Vitor Scavacini. Me perdoe, Vitor, se eu pronunciei errado, mas vamos lá. Ele diz o seguinte: parabéns, Alex, trabalho atualmente no setor de orçamentos para obras industriais e comerciais. Seus vídeos estão me ajudando muito no planejamento das atividades e redução de prazo. Olha aí que legal, né? Fico muito feliz em contribuir aí com o sucesso do Vitor e o seu também. Aí vamos lá. Pergunta. E foi bom que ele colocou assim, ó, pergunta para o próximo vídeo, né? Ele está acompanhando aqui a nossa playlist. A produtividade média por equipe que você utiliza é baseada em seu histórico de empresa, baseado na sua equipe particular, ou você utiliza SINAP, TCPO e tal? Percebo que os índices da SINAP e TCPO nem sempre refletem a realidade da obra, principalmente quando há serviços muito específicos. Me deparei recentemente com um exemplo onde usei um índice para produtividade de armação para uma laje de fundo, de reservatório com barras de 20 a 25 milímetros, né? Índice de 200 kg dia por armador. Mas na prática executaram quase 900, olha aí, 4 vezes e meia o que estava no índice, né? Dava para ter reduzido muito a equipe, praticamente 4 vezes e meia. Bem, Vitor, e você? É o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com as composições. Não só as composições, por exemplo, de SINAP, TCPO, de uma secretaria pública, estadual, municipal ou outra fonte, seja uma fonte pública, seja uma fonte privada, seja, por exemplo, uma tabela ou planilha de composições que venham num sistema de orçamento que você contrate. Tome cuidado, porque é o seguinte: as composições, quando elas são montadas, em geral, elas estão trabalhando em cima de uma média, né? Então, sendo feito da maneira correta, aquele profissional que está aferindo a produtividade dos operários, ele vai aferir essa produtividade em vários momentos, locais diferentes e até em obras diferentes de preferência, para tentar pegar uma amostragem maior. Isso quer dizer que nós temos uma média. A média, ela é muito boa, agora estatisticamente falando, a média ela é muito boa para representar um conjunto, uma massa. Ela não serve para representar um indivíduo. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina, eu vou pegar o exemplo aqui do Vitor, foi armação, né? Armação para laje. Então veja, no geral, de repente, na média, para uma obra de porte razoável, com vários mil metros quadrados, eu posso utilizar esse índice como uma média para, por exemplo, calcular o custo da minha obra, que é o que nós fazemos no orçamento, né? Então, como no orçamento, em geral, tem dois aspectos importantes aqui, né? Me perdoe em detalhar muito, mas tem dois aspectos importantes aqui. O primeiro é o seguinte: o orçamento ele está focado em encontrar um número, digamos assim, que é o custo, né? Então eu preciso encontrar aquele custo total para, de repente, em cima dele poder fazer minha análise de viabilidade ou dar o meu preço para o cliente, tá bom? Então, se eu juntar todo o peso de aço que eu tenho para aquele tipo de serviço, independente se é uma laje pequena, uma laje grande, se é um trecho de laje, né? Ou se são vários lugares, a princípio isso não vai afetar porque é o custo direto. Se eu tenho vários lugares, talvez afete um custo de suprimentos, logística interna, etc e tal, custo de atividades não diretamente envolvidas na produção, mas atividades de apoio. Mas o custo direto não afeta, isso é um ponto. Segundo ponto, aí só uma observação, não vou me detalhar nisso, mas assim, análise de custo é uma análise que trata variáveis independentes. O que quer dizer isso? Que todos os elementos de custo que eu tenho, vamos dar um exemplo. Eu tive um aumento do custo do cimento. Bem, o custo do cimento não interfere no custo do aço, que não interfere no custo do cabo, que não interfere no custo da porta, entendeu?
Então são elementos independentes. É diferente do planejamento. No planejamento e no controle do andamento da evolução da obra, nós não estamos, ponto 1, nós não estamos somente procurando encontrar um prazo, né? Eu não estou querendo só dizer que a obra é de 6 semanas, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, assim por diante. Eu estou tentando encontrar um processo produtivo para me garantir o prazo que eu quero numa melhor condição. Então, cada elemento importa, ponto 1. E ponto 2, as variáveis em um planejamento de prazo são variáveis dependentes. Um atraso ou um adiantamento num item interfere no atraso ou adiantamento do outro, diferente do custo. Como eu falei, o custo de um item não necessariamente, normalmente, não interfere no custo de outro. Tá bom? Muito bem, né? Então, sabendo disso, voltando à questão do índice para compor a composição, como ele trabalha numa média, dificilmente ele representa um serviço específico da sua obra. Existe a possibilidade dele não representar muito bem nem um conjunto de serviços especificamente falando que existe na sua obra, mesmo que seja o mesmo serviço. Por exemplo, mesmo que seja armação da laje, tá bom? Eu tenho 500 lajes, né? Estou segmentando aqui o projeto, eu tenho 500 lajes para fazer. Aquele índice ele não vai representar muito bem as 500. Algumas ele vai representar muito bem, outras mais ou menos e outras muito mal. Essa aqui foi um caso que representou muito mal, tá bom? Então, só para a gente entender o porquê que isso acontece. Não é porque o pessoal monta as composições erradas, porque, cuidado, o propósito daquela composição que está lá não é esse que o Vitor precisou, que foi para dimensionar a equipe para fazer um serviço. Ou se fosse para fazer todos os vários serviços da obra, tá bom? Então, voltando agora à pergunta dele, como é que eu faço? Não, eu faço o seguinte, em geral, eu procuro usar as composições dos serviços composições de serviço que eu já executei, que eu acompanho, e tem 1, e tem 2. Mesmo que sejam serviços que eu já fiz, que eu já executei, que eu já acompanho, eu procuro analisar as condições de trabalho, porque veja bem, existem lajes e lajes, então eu posso ter um acesso complicado, ou uma condição mais complicada de trabalho numa determinada laje e não tem em outra, tá bom? Eu posso ter um contorno, uma configuração da laje muito mais complexa do que em outra, tá bom? Eu posso ter um arranjo de armação, apesar, né, peso por peso, mas um arranjo de armação mais complicado em uma do que em outra, né? Eu estou citando laje porque é o exemplo que o Vitor colocou, mas entenda que isso vale para qualquer coisa, né? Lançamento de concreto, elevação de alvenaria, pintura, assentamento de esquadria, o que é que você vai trabalhar? Então, ponto 2, eu sempre tenho que olhar a complexidade ou a facilidade de executar esse serviço, tá certo? Ponto 3, eu sempre faço um cálculo para ver uma meta de produção. Então, por exemplo, para a equipe que eu dimensionei, ou para a equipe que eu estou definindo como equipe padrão, que a equipe padrão seria a mínima equipe a ser trabalhada, tá? Eu estou tendo que dar vários flashes aqui de conteúdos que a gente tem em aulas e aulas nos nossos cursos, mas vamos lá. Equipe padrão que eu considero, né, trabalho nesse cálculo, nesse processo, é o seguinte: qual é a equipe mínima para fazer aquele serviço? Então, deixa eu pegar um exemplo simples. Você dá armação. Digamos que no mínimo eu quero trabalhar com 2 armadores e um auxiliar. Pronto, isso é o mínimo. Então, essa é a equipe padrão. Aí eu vou agora ver múltiplos dessa equipe padrão. Pelo volume de trabalho, eu vou trabalhar com 3 equipes padrão. Ou seja, 6 armadores e 3 auxiliares, entendeu? Então, eu vou trabalhando em múltiplos de equipe padrão. Aí, voltando ao que eu estava dizendo, a gente faz um cálculo, né? Quem tem alguns dos cursos, quem faz comigo, parte de orçamento, planejamento e tal, vai ver como calcular a meta de produção até para revisar o coeficiente de produtividade do orçamento. Mas aí a gente faz um cálculo e diz o seguinte: qual é o ritmo de produção esperado, meta por dia para essa equipe? Quando você faz assim, fica fácil você ponderar. Você olha e diz assim: eita, é o seguinte, não está coerente. Esse índice está muito fora. Ou ele está exagerado, ele está puxando demais, ou ele está sobrando muito, ele está folgado demais. E aí a gente regula fazendo essa definição a partir da meta de produção. Tá joia? Então, respondendo aqui ao Vitor, eu normalmente uso como referência o que eu trabalhei. Se eu não tiver trabalhado, né, ele citou um exemplo, um serviço diferente, serviço novo, tal, que nunca usou,
eu realmente pego alguma base de composição, mas eu sempre faço a crítica, né? Crítica dupla, complexidade do trabalho e meta de produção. Tá joia? Então você pode encontrar mais conteúdo sobre isso aí nas nossas redes sociais, canal do YouTube, no Instagram, até no LinkedIn, ou nos cursos, né? Nós temos cursos que, até para quem é estudante, estagiário, entender melhor isso, e principalmente você que já é um profissional que já está no mercado, dominar isso e trabalhar melhor com essa questão de organização de equipe, meta de produção, planejamento, cumprimento de prazo, recuperação de atraso, análise de custo e assim por diante. Tá joia? Te vejo no próximo vídeo. Se tiver gostado, dá um like. Se tiver gostado, mais ainda, compartilha aí com os seus grupos de WhatsApp de engenharia, de arquitetura que você conheça, com seus colegas de profissão, de trabalho, de estudo, tá certo? Ou seja, curte, aliás, se inscreve, curte e compartilha. Tá joia? Grande abraço.